Vamos ler, amados, um texto da palavra do Senhor, para nossa meditação e fortalecimento, a direção do Senhor, essa noite, 2 Reis, capítulo 5. E eu quero dizer, se você conhece alguém que queira compartilhar da palavra, você pode entrar, nós temos uma rede disponível aí, nós temos ali um link que você pode entrar, QR Code, e você tem uma rede aberta para usar para esse tempo agora, tá? Você pode ali no fundo direcionar o seu celular, e se você não tiver conexão, você pode ter aí auxílio para você também compartilhar da palavra. Se você pode fazer aí no seu banco, os seus próprios dados, aproveite esse momento para compartilhar também, né, com aqueles que estão distantes, está sendo transmitido pela página da igreja, e aí que seja alcançada outras vidas também e fortalecido para a glória do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, eu quero ler os versículos de 1 a 19, para a gente entender, né, toda essa narrativa aqui. Naamã é curado de lepra, amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor teu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nesses e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo.
Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão o Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quanto o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta nas minhas mãos, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quanto assim me prostrar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor teu servo. Eliseu disse: vai em paz. Amém? Somente até esse versículo 19. Eu quero convidar você, depois da leitura desse texto, pedir que o Senhor traga ao nosso coração entendimento da palavra a qual Ele trouxe a oportunidade de lermos e assim meditarmos nessa noite. Oremos. Te louvamos, Pai, te agradecemos. Mais uma vez declaramos o privilégio de estarmos aqui. E sabemos que nós estamos aqui porque o Senhor nos tem dado saúde. O Senhor tem confirmado, ó Deus, mais esse dia. Estamos chegando no final de mais um mês. Esse é o último domingo desse segundo mês do ano de 2022. Te agradecemos que possamos romper, ó Deus, o próximo mês e os meses que virão à frente, e que cada um deles seja, ó Deus, o teu nome engrandecido. Mas agora voltamos nossos olhos, ó Deus, a esse tempo, a tua palavra que foi lida, e pedimos que o Senhor, ó Deus, assim como o Senhor nos trouxe, não apenas a passeio neste lugar, o Senhor nos trouxe, ó Deus, apenas para uma especulação, mas o Senhor trouxe para confirmar em nosso coração aquilo que o Senhor tem projetado, ó Deus, e o Senhor, ó Deus, tem reservado para nós. Por isso nós não abrimos mão de nada. Queremos, ó Deus, a totalidade de toda a palavra que será nos servida nessa noite. Traga a tua revelação. Senhor, nenhuma resistência, nenhum atrapalho venha nos roubar da tua presença. Ó Deus, que haja, ó Deus, quietude em cada coração e dependência, atenção. Ó Deus, que o teu Espírito venha soprar aos corações, ó Deus, e venha ensinar os corações, e seja glorificado através da vida de cada um dos amados e na vida de cada um dos meus amados irmãos aqui. Dá-nos, ó Deus, a autorização de compartilhar dessa palavra e receba desde já como um cheiro suave. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero sugerir um tema para essa nossa meditação: igreja atuante, baseado na história da cura, de Naamã. Quero trazer, o Senhor traz ao nosso coração uma reflexão acerca de ser uma igreja atuante. E aí, para a gente entender um pouco mais e até mesmo aplicar essa palavra, nós entendemos que, segundo o que nós lemos, Naamã era um homem muito estimado em seu país. Ele era muito respeitado no seu país, mas sobre a sua carne existia uma maldição, a lepra. O texto fala que ele era um homem muito querido a partir do trono do seu Senhor. Ele era respeitado. Alguns adjetivos, algumas características, mostram que Naamã era um homem muito corajoso. Ele era cuidadoso para com o seu país e o ofício que ele desenvolvia. Ele era fiel ao seu Senhor. E outras qualidades também. E isso, com certeza, ligava o seu coração ao coração do seu Senhor. O texto fala muito bem, em poucas palavras, mas vemos muitas coisas boas a respeito de Naamã. Porém, o próprio texto, o versículo que fala muito bem sobre ele, traz sobre a vida dele uma sentença, algo que era ruim naquela época. Ele sofria de um mal que era conhecido como uma maldição, principalmente dentro da cultura judaica. As outras nações, eles sabiam que não havia cura. Ele era um homem muito poderoso em dinheiro, ele era o segundo homem no reino da Síria.
acima dele só estava o rei, e abaixo dele as outras pessoas. Então ele era o segundo naquele reino, um homem muito temido, corajoso, um homem muito querido, porém sofria dessa maldição daquela época, que era a lepra. A lepra, em alguns casos, ela simbolizava, assim, um castigo de Deus. Isso dentro da cultura judaica, muito comum naquele período do Velho Testamento, um pouco antes, era o castigo de Deus em decorrência de algum pecado. O Senhor, alguns reis sofreram com isso, alguns, até mesmo mulheres e homens sofreram por conta do Senhor marcá-los com lepra. E um exemplo que eu trago aqui, em Números capítulo 12, a própria irmã de Moisés, ela sofreu de lepra, porque ela se levantou junto com seu irmão Arão. Eles se levantaram contra a autoridade de Moisés, e naquele tempo ela sofreu, e ela teve que ficar fora do arraial. O Senhor até marcou por conta disso, e essa doença, ela expunha e gerava uma vergonha, era algo muito vergonhoso, e ao mesmo tempo tirava, roubava tudo de valor que a pessoa tinha. E assim aconteceu com Miriam, e depois ela foi curada, e foi novamente restituída, e acabou não perdendo a sua vida, mas aprendeu acerca disso. Nesse caso, nós sabemos que ela sofreu por conta de uma maldição, uma lepra que era uma maldição. Tem alguns casos de leprosos na Bíblia, no Novo Testamento, encontro com Jesus, que não era caso talvez de maldição, mas a pessoa foi contaminada porque era uma doença incurável. Então tinha o seu tempo de contaminação que proliferava entre as pessoas, e aí alguns eram curados e outros acabavam morrendo à míngua por conta de tudo isso. Eu acredito que Naamã tinha procurado todos os recursos, o rei tinha feito tudo possível para poder ver o seu comandante, o seu general de exército curado, que não era qualquer general, como eu já disse, era um homem diferenciado dentro daquilo que ele exercia. Naamã, ele era um ímpio, não conhecia o Deus de Israel, mas ele tinha um comportamento impecável, ele era alguém até, podemos dizer, invejável dentro da sua postura. Comandante do exército, olha só, o versículo 1 fala que era o comandante do exército da Síria, e a Síria não era um reino qualquer, era um grande poderio, o poderoso império, e ele era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, era de muito conceito. Eu fico aqui imaginando, a postura desse homem, os lugares que ele frequentava, dentro, ali, do meio que ele vivia, vamos dizer assim, da cúpula de autoridade do reino, e dos nobres da Síria. Ele, chegando em sua casa, depois de algumas homenagens, porque era diferente a cultura, dentro da cultura judaica, o leproso ele tinha que ser tirado do meio da sociedade, enquanto que nós vemos aqui, que era um homem que continuou desenvolvendo a sua atividade, desenvolvia, até porque ele era muito importante dentro daquilo que ele desenvolvia, ele tinha condição para isso. O texto não fala quanto tempo ele estava sofrendo, mas ele já estava acometido dessa enfermidade. Podemos imaginar, Naamã chegando de uma daquelas homenagens, coisa que é comum no palácio, as festas que o rei promove, que toda aquela nobreza podia promover, e ele participando daquelas homenagens, daquelas festas, e tudo aquilo que cercava a sua vida, até mesmo que ele recebia, talvez em algumas medalhas, as homenagens que outras pessoas recebiam, ele sendo um dos nobres, o segundo, aquele que comandava o tão poderoso exército da Síria, e não só poderoso, mas um exército de homens valentes e homens duros, não eram aqueles que adulavam, quando eles iam para dominar, e realmente exerciam todo esse poderio, e até mesmo cercava os inimigos de medo. Então eram homens temidos nas batalhas, e ele tinha esse tempo de convívio na sua sociedade. E chegava esse homem, depois das homenagens, de tudo aquilo que ele recebia, como o chefe do exército da Síria,
e aí ele começava na sua casa, depois daquele tempo de festa, não sabemos a que hora, ele chegava e começava a tirar, né, as suas vestes oficiais, que com certeza era a característica, né, que o respeitava, a sua indumentária, ele começava a tirar aquelas vestes oficiais, e aí lá no seu quarto, na sua câmara de dormir, onde somente ele, sozinho, ou talvez ele e a sua esposa, não sabemos a que grau de relacionamento eles desenvolviam por conta daquela enfermidade, e ele começava a tirar aquelas vestes, e aí ficava à mostra toda a sua, né, a sua fraqueza, a sua pele, talvez toda já branca, muitas partes tomada por aquela enfermidade. E o pior, aquele homem duro, aquele homem temido, né, ele era talvez vencido por muitas dores. E talvez muitas daquelas noites em que ele chegava, depois de mostrar toda a sua, né, a sua força, pelo menos aparente força diante dos seus liderados, ou daqueles que ele oferecia, né, respeito, ele agora na sua câmara de dormir, ali ele sofria, ali talvez ele gemia, eram noites terríveis. Queridos, nós entendemos aqui, podemos aplicar que Naamã, ele tinha vencido quase todos os inimigos do rei da Síria. Esse texto fala que todos os inimigos, né, eles eram vencidos, até mesmo quando o rei cerca Israel, isso mais à frente, ele vai dizer, quem pode me livrar vocês da minha mão? Era o tão poderoso exército da Síria, era essa fama desse exército. Então, todos aqueles que se levantavam como inimigos, eles eram vencidos, mas ele vivia, Naamã vivia humilhado pelo terrível inimigo da lepra. Ele vivia, talvez, se curvando por esse inimigo, que todos os dias roubava a esperança de dias melhores. Quantas pessoas você conhece que talvez na sua aparência, né, no seu traje, na sua pompa, talvez todo tomado por maquiagem, demonstra uma segurança. Mas você que trabalha com essa pessoa, você que já ouviu um pouco sobre a sua história, sabe que por trás daquela maquiagem, por trás daquela roupa de poderio, talvez que demonstra a sua posição naquele cargo, naquela função que ocupa, está uma pessoa arrebentada, uma pessoa destruída, uma pessoa em que ela não sabe o que é dormir à noite, mas ela geme todas as noites. Podemos imaginar que esta era a realidade desse homem. Um homem que todas as noites ele sonhava, não em poder deitar a sua cabeça e descansar, mas ele sonhava acordado, em que dias melhores viriam na sua vida. Quando talvez as coisas iriam melhorar. Sem que Naamã entendesse, Deus lhe apresentou a oportunidade de uma nova e maravilhosa história para viver. E tudo isso foi através do seu povo. Algo maravilhoso que nós entendemos nessa história. Talvez depois de procurar entender a angústia, as dificuldades, sabendo do poderio dele, mas aquilo que o sofria, aquilo que o limitava, aquilo que já tinha condenado, né, ao fracasso mesmo, é saber que Deus, mesmo ele sendo um homem ímpio, Deus preparou para aquele homem uma oportunidade de algo novo. Mas ele preparou através do seu povo, ele preparou através daqueles a qual ele tinha escolhido. E é justamente isso que eu quero trazer a você, que está aqui nessa noite, que está entendendo, sendo ministrado e recebendo essa palavra. Deus preparou dias melhores para a sociedade a qual nós estamos inseridos. Amém? E o melhor de tudo isso, Deus preparou dias melhores, uma palavra de restauração, uma palavra de libertação, mas não é como um passe de mágica, mas Ele prepara pessoas como emissários dessa história nova, e essas pessoas é a igreja, sou eu e é você, somos nós, amém? Aleluias! Nós não somos aqueles que vamos saber apenas da história de alguém, ficar com dó, ouvir os seus gemidos e falar, puxa,
quem sabe algum dia alguma coisa muda. Não. Querido, assim é a igreja, o povo de Deus nesse tempo. O povo colocado para apresentar a essa geração que o Pai tem poder e interesse de mudar o caos em vida. É o que nós vemos nas entrelinhas da história, nessa narrativa. Deus mostrando aquele homem que ele tinha interesse em mostrar todo aquele caos, toda aquela trajetória de destruição. O caminho seria a morte, não havia cura para essa enfermidade, para aquela enfermidade daquele tempo, mas o Senhor prepara uma nova trajetória, e Ele preparou uma nova história, assim como também Ele tem uma nova história para escrever a essa geração, através da minha e da sua vida. Amém? Talvez você conheça alguém, que o Senhor traga agora, traz ao seu conhecimento, à sua lembrança, aquela pessoa que um dia você achou que a vida dela seria só sofrimento, que aquela família não tinha mais jeito, que aquela casa não tinha mais jeito, que aquele casamento não tinha mais jeito, mas se Deus te levou a este lugar, se Deus te apresentou essa vida, é porque Ele já está preparando uma nova história, um tempo diferente, através da sua vida. Amém? Seja uma igreja atuante. E eu quero justamente compartilhar com você, para que possa entender como ser uma igreja atuante em nosso tempo. Não basta apenas ser uma igreja que frequenta cultos, que frequenta reuniões. Eu espero que essa reunião, esse culto, esse nosso encontro, seja um tempo de grande conhecimento, abertura de olhos, mas que você saia daqui encorajado a colocar em prática. Eu estava pensando, querido, há alguns dias aí à frente, nós teremos a entrada de muitos alunos que no ano passado se dedicaram em aprender, em estudar, e por conta disso eles venceram a prova, seja no Enem, eles tiveram uma boa pontuação, eles fizeram o vestibular, e eles frequentaram as aulas, eles frequentaram os cursinhos, e eles foram aprovados porque eles absorveram aquilo que eles estudaram. Mas em contrapartida, a grande, esmagadora maioria ficou de fora. E essa grande, esmagadora maioria ficou de fora. Quem sabe para uma próxima oportunidade, é porque muitos deles, não é porque não alcançaram apenas, mas não alcançaram porque muitos não dedicaram, muitos brincaram, muitos esqueceram, muitos não aplicaram o coração. Poucos entraram. Eram para todos terem entrado, mas poucos foram aqueles que alcançaram a média. Ah, queridos, assim seja na sua vida, não como os que ficam para trás, mas como aqueles que adentram, que esse momento seja um tempo que coopere para o seu crescimento e para o desenvolvimento da sua vida, como igreja atuante. Eu quero observar com você algumas características de uma igreja atuante numa geração que precisa conhecer o melhor de Deus. O que é ser uma igreja atuante? Quais as características de uma igreja atuante? Eu quero observar através da atuação, do envolvimento do povo de Deus na história de Naamã. Nós estamos vivendo uma sociedade como esses dois personagens, nós vamos destacar aqui, viveram na vida de Naamã. Um tempo de pessoas doentes, enfermas, pessoas condenadas à destruição total. Mas a nossa intervenção, a nossa participação muda por completo. E é justamente para isso que nós estamos inseridos. Às vezes nós achamos que nós estamos aqui para se dar bem, para comprar um carro, para casar, para ganhar muito dinheiro, para passear. Você pode tudo fazer isso. Deus não quer que você seja um coitado. Você quer casar? Amém. Você vai trabalhar? Amém. Você quer passear? Amém. Mas sabe que o propósito maior é você fazer a diferença, levando uma palavra de transformação, ser um instrumento de transformação na vida daqueles que o Senhor te colocou e colocou ao seu lado. Amém? Então, quais as características que nós podemos destacar nesse texto de uma igreja atuante? Primeiro, eu quero ler com você o versículo 2 até o versículo de número 4.
Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Queridos, a primeira característica de uma igreja atuante, que nós aprendemos, é que é uma igreja relevante em seu testemunho. Ela é relevante no testemunho, naquilo que ela fala, naquilo que ela proclama, naquilo que ela se envolve, principalmente naquilo que ela crê. E eu quero que você entenda o que seria uma pessoa relevante, o que é ser relevante. Relevante é um adjetivo de dois gêneros, refere-se ao que é importante e ao que se destaca no que é indispensável. Ser relevante é ser importante. Ter um testemunho relevante é ter um testemunho importante. Ter um testemunho relevante ou ser relevante no seu testemunhar é ser indispensável na vida daqueles que estão à nossa volta. Aí eu pergunto a você, qual tem sido o seu comportamento diante daqueles que te cercam, seja no seu convívio familiar, entre os seus familiares, aqueles que não conhecem a Jesus, entre o seu local de trabalho, aqueles que não conhecem a Jesus, até mesmo aqueles que conhecem, na sociedade, no local do lazer, seja no esporte, seja no passeio, seja no mercado, seja no trânsito. Qual é a característica do seu testemunho? Você tem sido alguém indispensável, alguém que falava assim, teve alguém aqui, mas não vale de nada. Nós podemos observar, querido, que a chave que abriu a porta para a cura de Naamã, nós vemos uma cura maravilhosa acontecendo, de forma muito simples, que levou aquele homem a se prostrar, a se render. Mas quando nós às vezes olhamos somente aquilo que Deus usa o profeta, Deus usa de forma extraordinária a vida de um Eliseu, de um Elias, de um Moisés, mas nós esquecemos que Deus usa o seu povo no geral. E aqui nós vemos que a chave que abre a porta para a cura passou pela mão de uma menina que nem sabemos o nome. Porém, o seu testemunho foi de grande importância nesse processo. O texto bíblico não fala qual o nome da menina. O texto não fala qual era a sua idade. O texto só fala qual era a sua condição naquela época. Ela era uma escrava. Ela não tinha direitos previdenciários. Ela não sabia se iria aposentar, ou talvez se teria gozo de férias, ou coisa do tipo, ou talvez se era casada ou não. O que nós sabemos é que as tropas passaram por Israel, passando de lá, levaram uma menina, porque a mulher de Naamã precisava de uma serva, precisava de uma escrava, para desenvolver as atividades, e lá foi levada essa menina, não porque ela cumpriu um currículo, não foi feita uma busca por seleção para pagar a quantidade X de salários. Ela foi levada de forma dura. Não foi perguntado se ela queria ir, não. Ela teve que deixar a sua casa. Nós não sabemos se ela passava alguma necessidade. Mas, queridos, talvez ela tivesse todos os motivos para ser uma pessoa amargurada. Uma pessoa que talvez não iria falar de Jesus, porque olha a minha condição. Quantas vezes nós passamos por um teste de seleção, ganhamos um salário razoável, trabalhamos num ambiente bom, Deus nos coloca em determinados campos ministeriais, que nós às vezes achamos que o campo ministerial só trata do pastor. Não, querido, nós estamos aqui para aperfeiçoar o seu ministério, para que você proclame com eficiência, para que você seja eficaz naquilo que você faz. E muitas vezes você trabalha num ambiente agradável, você recebe um salário, você volta para sua casa, mas você nem sequer torna relevante, importante, indispensável. Quando um determinado crente sai da empresa, as pessoas ali falam assim, graças a Deus, Satanás foi embora daqui. É triste isso. É triste. Queridos, uma igreja atuante é uma igreja que tem um testemunho relevante.
ela impacta os corações, ela atrai os corações, ela consegue levar a pessoa a pensar, entender, espera aí, eu não sou apenas alguém que nasceu por um erro de um relacionamento. Querido, nós estamos envolvidos a todos os lados por pessoas que nasceram talvez por envolvimento de uma noite, e hoje já são pais e estão fazendo a mesma coisa. Alguém que é fruto de um relacionamento, de uma casa arrebentada, onde o pai às vezes acabou assassinando a mãe, ou talvez o irmão, ou talvez uma história de cadeias, de tantas tragédias, e nós nem sequer falamos, olha, eu conheço um Deus que pode mudar a sua história de vida, e de fazer feliz. Aquela mulher, aquela menina não olhou para ela olhou para a condição ruim que vivia o seu senhor. Ele era um homem rico, aquele homem era um homem que tinha muitas homenagens, era um homem respeitado, ele era um homem de posse, mas aquele homem era um homem condenado à morte. E às vezes nós nos colocamos abaixo, sabendo nós que somos livres. Jesus nos libertou, e nem sequer falamos daquele que nos libertou. Começamos a invejar aquilo que não pode trazer nada de importância na vida. Se pudesse, acha que Naamã não teria comprado já a cura? Ah, queridos, aquela menina compartilhou do que lhe era natural, a sua fé. Ter um testemunho relevante é compartilhar algo natural com os outros, a sua fé. Será que realmente ela tem sido algo natural? O surpreendente nessa passagem é que Naamã, sua mulher e até o rei acreditaram nas palavras de uma menina escrava. Mas naquele momento ela não era mais uma escrava, naquele momento ela era a boca de Deus num lugar de caos. Talvez você se ache tão desprezível. Como que eu vou falar para o meu patrão? Como que eu vou falar para a minha patroa? Queridos, eu me lembro que no ano de 98 eu fui trabalhar numa empresa, em 97, foi até o último serviço. Depois em 99 eu já entrei direto ao ministério, e o Senhor nos tem conservado, mas eu me lembro daquela empresa, quando o Senhor me colocou lá dentro, Ele me mostrou uma mulher, que era uma gerente, e falou assim, fale do meu amor para ela. E ela era uma excelente profissional, muito competente, respeitada, educada, uma mulher de posse que comandava toda aquela empresa, aqui na cidade, que estava em desenvolvimento na época na área de telefonia e também de televisão a cabo. E o Senhor falou assim, fala do meu amor. Eu passei aquele ano e não tive coragem de falar. E quando chegou no outro ano, para minha surpresa, tivemos uma recessão, um problema aqui no Brasil, em 98, todos lembram desse tempo? E aquela empresa teve que cortar metade do seu quadro de funcionários. E entre esses que faziam parte do quadro de funcionários, a metade, quem estava no meio? Eu. Aí o Senhor falou bem assim, você vai deixar? Não vai falar? Eu te coloquei aqui e realmente foi uma grande bênção. Uma empresa que me acolheu quando na época eu precisava fazer uma cirurgia. No primeiro mês que eu entrei naquela empresa, eu precisava fazer uma cirurgia. Sabe qual foi a postura, tanto dessa gerente como de todos aqueles colaboradores daquela empresa? Dizer assim, vai fazer. Não tinha carência. Eles viram a necessidade, Deus foi bondoso através da vida deles. Me acolheram. Cuidaram de mim. Eu trabalhei naquela empresa 1 ano e meio, quase 1 ano e 8 meses. E aí veio todo aquele problema. Queridos, cuidaram. E eu estava sendo omisso com a palavra importante de fé. E para minha surpresa, naquele meu último dia, eu ainda não tinha falado. Deus falou assim, tem que ser hoje. E quando eu fui chamado para aquele terrível dia, que para mim era algo difícil, porque eu estaria desempregado, eu fui o primeiro, e aí a notícia que eu recebi é o seguinte, olha, sabe por que nós estamos chamando você em primeiro? Porque nós temos visto na sua vida, todos que tiveram que ser desligados, estão sendo desligados, não é porque nós queremos, é por conta de uma necessidade, de um problema financeiro que o país está enfrentando.
Mas nós queremos que escolhemos você para ser o primeiro. Porque nós temos visto na sua vida uma postura diferente, um equilíbrio, uma segurança. E nós sabemos que é tudo através da fé que você professa. Sem falar, aquela mulher já conseguia enxergar, e ela trouxe aquelas palavras, e eu senti, talvez como um elogio, eu senti vergonha. Porque somente naquele último dia eu pude obedecer. E eu fiquei pensando, Senhor, quanto tempo essa pessoa sofreu, essa família sofreu. Eu não sei o que ela passou, mas eu deixei mais de um ano de falar do teu amor para com ela. Depois nós resolvemos tudo aquilo ali. E eu assinei os papéis e recebemos, a homenagem, tudo. E eu puxei a fila. Antes de sair da sala, eu falei, eu preciso falar com você alguma coisa. Aí eu disse a ela, eu não entrei aqui somente para ser acolhido, sou grato por tudo que a empresa fez desde o primeiro dia, mas eu quero dizer, quando eu fui entrar por essa porta para trabalhar aqui, Deus falou que eu tinha que falar algo a você. E ela parou, e eu comecei a falar acerca daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, a importância da vida dela, da família dela, o que Deus tinha para o coração dela. E eu comecei a falar, irmãos, aquela mulher começou a chorar. E depois de compartilhar, falar do quanto o Senhor a amava, eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Não só pode, como eu peço que você continue orando por mim. As portas estão abertas. Nós tínhamos iniciado um tempo de oração todas as manhãs, e ela falou, olha, eu até queria participar, mas algo não permitia que eu isso. E eu entendi o que ela estava falando. Que há um ano o Senhor estava dizendo para eu falar para ela, e eu fiquei com vergonha, irmãos. Saí aliviado, vamos dizer assim, falei. Mas eu saí triste, porque com certeza eu deixei de ganhar aquele fruto. Eu sei que o Senhor completou aquela obra. Mas, amados, às vezes nós nos colocamos como inferiores. Aquela menina, ela surpreendeu, o testemunho dela surpreendeu o coração de Naamã, da mulher de Naamã e do rei. Eles acreditavam no testemunho, na convicção e no posicionamento de fé. Ser relevante é fazer do melhor modo o seu alcance. Deus te chamou para ser relevante, e Ele quer usar do seu melhor modo, para você ter um melhor alcance nos corações. Por isso que Ele te escolheu. E também, querido, eu quero que você entenda, influenciar alguém com seus atos de fé, ajuda os outros a orar. Ore por um amigo, ajude os outros a buscar e alcançar alguém, aquele que está necessitado. Demonstre atenção. Seja boca de Deus. Mas não somente essa característica que nós vemos, mas continuando agora, uma outra característica de uma igreja atuante. Ela não apenas ela é relevante no testemunho, mas olha só, versículo 5 até o versículo 8. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei cartas ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E levou também ao rei de Israel carta que dizia, logo, chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu cure a sua lepra? Ainda mais Israel, ainda mais o rei, dentro daquela cultura, o medo que eles tinham, sabendo que a lepra era uma maldição, e ele está dizendo, como eu vou curar alguém? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. O rei de Israel tinha feito aliança por medo, ele estava sob o jugo do rei da Síria, com medo, e ele está dizendo, olha, eles estão procurando um pretexto para romper comigo, e entrar e destruir, me matar. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Queridos, a segunda característica que eu quero destacar como uma igreja atuante. Para você ser uma igreja atuante, não basta apenas você ter um testemunho, é importante um testemunho relevante. Mas segundo, o texto nos mostra, você precisa estar seguro na identidade do Senhor. A nossa segurança é uma identidade que temos do Senhor. Você precisa ter essa segurança.
A sua segurança, a nossa segurança não está em manter esse emprego, em manter aquela qualidade de vida, em morar em determinado lugar, não. A nossa segurança é a identidade que temos do Senhor. O rei de Israel, ao receber a carta como pedido de cura para Naamã, baseado no testemunho daquela escrava, daquela menina, sua atitude foi indignação. Ele ia colocar tudo a perder. E quando nós não temos a segurança, uma identidade em Cristo, nós colocamos tudo a perder, aquilo que Ele começou na nossa vida. Quando o homem, quando o pai de família não tem segurança numa fé em Jesus, ele coloca a perder o que a mulher começa. Assim, quando a mulher não tem segurança numa vida com Deus, aquilo que o seu marido começa, ele coloca tudo a perder. O filho e todos aqueles que participam da casa. Assim ia acontecer. Realmente, aquele rei poderia levar como por ofensa, se o seu comandante, temido, voltasse e não fosse dado nenhuma atenção. Ah, queridos, ele não se deu conta que era a base daquele envio, era por um testemunho. O testemunho que foi dado por uma menina escrava, dizendo: na minha terra, Deus pode resolver. A atitude foi de indignação, falta de conhecimento do Deus de Israel, atrapalha, acaba. Aqui nós encontramos o comportamento de alguém que, mesmo inserido em um contexto de povo de Deus, não conhecia, nem o tinha como Deus. Esse rei de Israel era de uma linhagem real, mas ele não conhecia o Deus de Israel, ele não temia o Deus de Israel. Esse é o grande problema, e por conta disso, quando nós não conhecemos, nós não tememos, nós também, querido, não temos segurança. Tem um cântico, tem um hino, que nós já cantamos, louvamos aqui na igreja, que diz assim: que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Será que é essa segurança que você tem? Tem gente que tem medo quando fala de morte, fala de destruição, cita algumas coisas. Tem gente que diz que é cristão, conhece a Jesus, mas vive preso em superstições. Querido, aquele homem colocava tudo a perder, mas o Senhor levanta o seu servo, levanta Eliseu, e na vida de Eliseu nós vemos que o Senhor nos ensina como deve ser o nosso comportamento com segurança, e em quem nós estamos firmados. Quando Eliseu fica sabendo de toda aquela atitude errada, aquele comportamento inadequado, aquele comportamento reprovado por Deus, daquele que deveria pelo menos encaminhar e saber realmente que há Deus em Israel, porque uma menina escrava, uma jovenzinha, já tinha consciência de tudo isso, e o rei não sabia. Ele disse: por que você está indignado? Por que você está desesperado? Ah, querido, ele manda dizer: mande ele vir a mim, porque saberás que há profeta em Israel. Ah, querido, não temas que possa haver guerra por causa de algumas situações. Levantar aquilo que pode ser aparentemente uma provocação, como uma cura de Naamã. Aquele homem, porque ele não conhecia, ele levou para o lado da provocação. E às vezes nós somos ignorantes em relação a conhecer o Senhor, que nós levamos para um lado totalmente errado, uma aplicação errada, achando que é uma incapacidade. Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode libertar os Naamãs que Deus coloca à nossa frente, através de uma palavra de autoridade, porque nós entendemos que o medo não pode nos afastar, mas na verdade são oportunidades de declarar em quem nós estamos seguros. Qual é a nossa segurança? A nossa segurança deve ser o Senhor. Jesus, Ele disse: estarei convosco todos
os dias. De repente você enfrenta situações difíceis. Vem à sua frente situações, ou aparecem à sua frente situações como se fossem provocações, como se fossem ameaças para lhe roubar a fé, para tentar te envergonhar. Você precisa estar seguro em quem você realmente confia. Qual é o Deus que você confia? Eu já compartilhei com os irmãos acerca de um testemunho de uma das nossas vizinhas aqui. Alguns anos atrás nós fomos convidados para ir com ela, para levá-la ao médico. Chegando lá, era um diagnóstico e ela ia marcar uma cirurgia. E nesse momento em que o médico apresentou todas aquelas situações difíceis que realmente ela poderia enfrentar em meio àquela cirurgia, ela volta para mim e fala: e aí, pastor, o que você acha? Eu devo ou não operar? A decisão era dela. Mas eu entendi, querido, como talvez passou a minha mente. Talvez aquilo que passou na mente do rei de Israel, não, só pode ser afronta. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falou assim: agora é o tempo deles conhecerem o Deus que você serve. E eu pude falar para aquele médico: olha, todo risco você citou, mas Deus pode operar através da sua mão, e ser a melhor experiência que você possa encontrar. Baseado nessas palavras, eu passei para ela a palavra e ela disse: doutor, pode marcar a cirurgia. Aquele homem me comeu com os olhos assim, devorou. E a cirurgia foi marcada para 5 dias depois. E para a glória do Senhor, irmãos, o próprio doutor contou depois, quando eu fui visitá-la. E eu cheguei naquele saguão, parecia que eu já era conhecido há algum tempo, porque o próprio médico tinha falado. E eu cheguei para visitar, e ele falou: você que é o pastor? E me levou lá, e estava ela lá com a pedra que tinha tirado do rim, todo o trabalho que tinha feito, e o testemunho do médico dizendo: naquele momento em que eu fui abrir, e começou aquele sangramento, eu falei: por que eu fui na cabeça daquele pastor? Ele pensou em mim, mas a palavra que eu tinha liberado para ele não era minha, mas era do Senhor. E ele falou: mas como ele disse, algo aconteceu, de repente não era minha mão operando, mas eu comecei a ser conduzido, e eu fiz a melhor cirurgia. Ela nunca mais teve esse problema, para a glória do Senhor. Irmãos, em quem nós estamos seguros? Uma igreja atuante é uma igreja que ela tem segurança, ela tem uma segurança na identidade do Senhor. Eu estou seguro, estou certo, diz Paulo, de que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro e último, eu quero finalizar com os irmãos, versículo de número 9, 10 e 14. Diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Queridos, uma terceira característica que eu quero apresentar aos irmãos e destacar para nosso crescimento, é que uma igreja atuante, ela é eficiente na manifestação do poder do Senhor. Ela é eficiente. Uma comitiva enorme chega à porta da casa do homem de Deus. Ah, queridos, que não há nada e ninguém que poderia atendê-lo da maneira em que ele foi atendido. Ele queria ser, talvez, recebido com trombetas, porque era o tão temido e poderoso rei da Síria, enviado pelo rei da Síria, enviado agora pelo rei de Israel. E chega aquela comitiva, aquele homem grande, né, todo cheio do seu poderio bélico, dos seus armamentos e dos seus soldados. E aí, querido, a postura do homem de Deus é que manda um mensageiro, o seu servo Geazi, dizer a ele, Naamã: olha, vai agora ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes, e você vai ficar curado. O texto vai mostrar que Naamã ficou muito indignado, porque ele entendeu que não era segundo a sua
declaração, não era o tipo de recepção que ele esperava. Não era o tipo. Muitas vezes nós esperamos e até mesmo caímos nessa ilusão do mundo, achando que Deus precisa de acrobacias para curar. Deus precisa de desempenho de homem, de performance humana. E esquecemos que Deus precisa de alguém que seja eficiente de uma palavra de autoridade. Hoje nós vivemos num mundo em que as igrejas estão cheias, porque são distribuídos para elas todo tipo de parafernália, de coisas que vão dizer e induzir, que fazendo isso, usando aquilo, fazendo uso daquilo, tudo vai resolver. E tem gente que está pegando o celular e colocando em cima da cama do filho, e colocando isso e colocando aquilo, e esquece que o filho precisa ser amado, que o esposo precisa ser respeitado, que a esposa precisa ser valorizada, respeitada e não traída, e quer que tudo muda. O dinheiro tem que ser bem administrado. Quer que Deus mude a história financeira, mas Ele não para de gastar. Não, mas me ensinaram que se eu fizesse isso, te falaram o errado. Eliseu nos mostra que na igreja, o povo de Deus, é chamado para ser eficiente, em uma palavra de autoridade. Porque a palavra de autoridade vai gerar no coração da outra um comprometimento de também fazer a contrapartida. Querido, Jesus está disposto a curar. Mas Ele fala assim, ó, aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Há uma contrapartida do homem. Venha Jesus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ele não fala de passo de mágica. A igreja, ela precisa se despir de todas essas parafernálias mentirosas e ter uma palavra de autoridade para que cada um se desprenda do seu jugo e renda-se a Jesus. Mas muitas vezes nós enchemos ainda mais. Se alguém lá de fora está cheio de superstição, ela vem para a igreja, ela adquire mais ainda superstição. Que isso? Naamã estava cheio disso, talvez ele tinha frequentado vários curandeiros, talvez Naamã tinha ido em vários terreiros, em vários hospitais, e quando ele chegava lá, quem que é? Naamã, faziam de tudo, e de repente chega o homem de Deus, e fala, eu libero sobre a sua vida uma palavra de cura, vai tomar banho no Rio Jordão. Que é isso? Eu nem sei quem é esse homem, se ele é baixo, se ele é alto, se ele é moreno, se ele tem um olho puxado, se ele tem um cabelo liso, se ele tem um cabelo ruivo, quem é ele que me diz isso? Porque as pessoas elas estão mais acostumadas com métodos, ao invés de obedecer. Ele quer cumprir um ritual, mas não quer obedecer a Jesus. Por isso a igreja está cheia, mas são poucos os transformados. Quando nós falamos de oração 5 horas da manhã, pastor. Quando falamos de estudo na terça-feira, pelo computador, pelo celular, não serve. O seu celular serve para tudo, menos para você estudar. Mas se eu falasse que se você pegar seu celular, você ligar, você vai ganhar tantas bênçãos. Tudo isso, as pessoas fazem rituais. Elas não obedecem. Naamã mostra que ele queria um ritual. O que Naamã, ele não tinha entendido, é que a sua maior necessidade já havia sido atendida. A maior necessidade de Naamã já tinha sido atendida. Uma palavra de autoridade sobre aquela enfermidade, agora dependia da obediência. Tem muita gente dentro das igrejas, nas famílias, que ainda vive uma vida de escravidão, de jugo, porque elas não entenderam que agora é a contrapartida delas. Qual que é a contrapartida? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas não, me falaram que eu não precisava fazer nada. Te enganaram. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia está dizendo, negue-se a si mesmo. Você quer que mude a sua história, você precisa negar, você precisa morrer, você precisa sair de cena. Jesus precisa reinar. A igreja tem que entender isso, o povo precisa entender que é assim que nós seguimos a Jesus.
Nada acontece por mágica. Naamã, porém, versículo 11 a 13, muito se indignou, pensava eu que ele iria ter comigo, ia se colocar de pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar onde estava a lepra, restauraria o leproso. Não porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e foi com a sua indignação. Queridos, às vezes nós colocamos isso. Aquele homem, ele queria um ritual. E às vezes as pessoas, elas acabam sendo presas a rituais. A rituais, Deus quer que você desenvolva hábito de relacionamento com Ele. A palavra do Senhor foi essa. Ele queria que alguém chegasse, pulasse, esperneasse, gritasse, falasse. E muitas vezes nós enganamos achando que é pelo grito. E não é. É pela palavra de autoridade. Se você for olhar na vida de Jesus, Jesus curou vários cegos. Mas Ele não estabeleceu um método, como que uma linha de produção de cura. O problema da igreja moderna é que ela estabelece uma linha de produção de cura, que a Bíblia não autentica, a Bíblia não avaliza isso. Jesus cura um cego dizendo, olha, faz um lodo no chão, passa no olho e fala, vai no tanque de Siloé lavar. Jesus não ajudou ele no tanque, mas que Jesus ingrato! O homem era cego, ele não sabia nem que direção estava o tanque. Jesus estava falando, você quer ser curado? Qual é a sua contrapartida? Estava o outro cego gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela multidão, Jesus ouviu, parou no meio da multidão e falou bem assim, traga aqui. Trouxeram o cego, Jesus falava assim, você quer o quê? Parece piada, né? Lógico, de repente Jesus ia entrar por um caminho que era necessidade dele ver. Mas tem gente que tem uma grande necessidade. Ele tem uma necessidade da casa ser restaurada, mas ele foca no trabalho. Ele está desfocado. Ele tem necessidade do casamento dele ser curado, mas ele foca na aparência. Ele vai para a academia, não vai orar. Está desfocado. Ah, Jesus não quer trabalhar nessa vida? Quer, mas a pessoa não quer enxergar. Aquele cego de repente chega para Jesus. Jesus, você quer que eu faça? Ah, Jesus, eu quero uma esmola. Tá bom. Pedro, dá uma esmola para ele, vamos continuar a nossa jornada. Eu quero ver, Senhor. Jesus mandou ele para o tanque de Siloé? Veja. Irmãos, Jesus não abre, estabelece método. O único método que nós vemos, que podemos dizer que é assim, é um hábito de oração, e de busca, e de dependência. A igreja precisa proclamar o poder, não por métodos, mas uma palavra de autoridade. Aquele homem saiu indignado. As pessoas, elas querem dizer, não, mas quem é Rio Jordão? Um rio barrento, sujo, imundo. Em Damasco nós temos rios melhores, e ele mesmo se coloca. Mas a palavra que vem do Senhor Deus não está falando que o rio vai curar. Se tem algum método, não é o lodo que abriu os olhos, é a obediência daquele homem na palavra de Jesus, quando recebeu o lodo e foi ao tanque de Siloé, que curou. Não é o Rio Jordão, que é um rio místico. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que as pessoas estabelecem como místico. Ah, eu vou tomar água naquela caneca, porque o pastor tomou, e aquele negócio virou poderoso. Você vai se dar mal, porque eu vou tomar tudo essa água, não vai ter água para você. Aí você vai colocar outra água. Você entende, meu? Não tem nada a ver. É um misticismo, estratégia de Satanás, que não existe. Aquele homem sai indignado, aquele homem sai pulando, dizendo, onde já se viu? Não me atenderam. Os servos convenceram ele a mergulhar naquelas águas, dizendo, meu Senhor, se ele falasse para o Senhor, plantar bananeira o dia inteiro, o senhor não ia plantar bananeira? Ia.
Se ele falasse para o Senhor correr, dar 2 voltas em torno dessa cidade, o Senhor não ia? Ia. Tem gente que está disposto a mais fazer coisas que os homens vejam. Não é que elas acreditam, ela quer que os outros vejam que ela está obedecendo. Querido, você precisa obedecer, não precisa fazer ibope para ninguém. Então, ele falou algo simples, mas está baseado na sua obediência. O grande problema de Naamã, talvez nós olhamos no início, falando assim, era um homem como perfeito, ou quase perfeito. Aqui é exposto, ele era um homem soberbo. Ele era tão poderoso, ele era tão temido, que ele achava que tudo dele funcionava. Você quer conhecer o poder de Deus na sua vida? Humilhe-se diante da potente mão de Deus. Uma vez eu estava conversando com a Mauri, ele disse algo interessante. Tem gente que nós encontramos, que ele chega na nossa vida, e ele chega com um copo cheio, pedindo água. Não tem como colocar mais água, né, Mauri? Porque o copo está cheio. O copo cheio representa, ele sabe tudo. Naamã sabia tudo. Ele queria ensinar o profeta a depender de Deus, ele queria ensinar Deus a ser Deus. E tem gente que é a igreja, que cai nessa bobeira, nessa besteira, e deixa de ser boca do Senhor, deixa de ser eficiente na proclamação da dependência. Se Deus mandou falar, fale. Ah, pastor, mas tem gente que Deus cura, Deus te usa para curar e para restaurar. Então, se Ele falou algo fácil, faça, porque a cura não está nas águas, a cura está na obediência, na fala de autoridade do profeta. E ele disse, lava-te 7 vezes no Jordão. Não é o Jordão, mas é a obediência. Ah, querido, o texto fala que obedeceu, e ele recebeu o prêmio da cura instantaneamente, coisa que a medicina em toda a terra não poderia resolver. A pele daquele homem, diz o texto, que ela se renovou, e ele ficou feliz. Mas tudo isso foi porque foi uma palavra. Eliseu não tinha que sair, ele não tinha que conhecer Eliseu, ele tem que conhecer o Deus de Eliseu. Se ele conhecesse Eliseu, ele ia querer que Eliseu fosse com ele lá e mergulhasse com ele também. Quem precisava mergulhar e se humilhar era Naamã, não era Eliseu. Quando nós liberamos uma palavra para você, não é que eu deixei você, não é porque o irmão deixou você, não é porque o profeta deixou você, é porque você precisa agir. Ah, mas essa palavra é muito difícil. Não, nós precisamos obedecer. Despir de nós mesmos. Ah, querido, é isso que deu pela palavra na vida daquele homem. Fluiu da boca do servo do Senhor. Fluiu uma palavra de autoridade. Gerou vida quando ele obedeceu e quando ele cumpriu. Talvez você tenha medo de falar para alguém que coloca do seu lado, mostrando todas as vantagens do que ele está fazendo no casamento, do que ele está fazendo com a vida dele. Mas tem um momento que ele apresenta as suas mazelas e a sua dor. E aí você tem medo de falar bem assim, se você não mudar a sua história, nada na sua vida mudará. Às vezes, amados, como dizem por aí, a igreja, ela fica com medo de colocar a mão na ferida, porque ela não quer ser instrumento de cura. Se Deus te deu uma palavra, Deus te colocou para você ser eficiente na manifestação de poder. Uma igreja atuante é uma igreja que ela é relevante no testemunho, eficiente no testemunho, ela é segura na sua identidade, e ela é eficiente na manifestação do poder. Ela não usa manobras, não usa recursos, não usa o místico, ela usa a palavra de autoridade, sem medo, sem se envolver com aquilo que o homem acha que é certo, mas o que Deus mandou dizer. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, e que você seja essa igreja atuante nesse tempo, nessa sociedade e nesse mundo.